Muito bom dia, estamos aqui na sexta-feira do programa Algo a Mais, hoje com o tema Sob que lei você nasceu? Vamos estar aqui com as meninas do Prana, Energia Vital, para falar um pouquinho sobre essas leis para nós compreendermos. Então, pessoal, fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Nessa manhã, aqui com as meninas do Prana, meu bom dia para vocês, gurias, sejam muito bem-vindas. Bom dia, bom dia. É isso aí, hoje vamos falar sobre as leis que regem, né, as leis que... Sobre que lei você nasceu. Exato. E justamente a gente vai poder compreender um pouquinho todo esse mundo, esse universo. E agora eu gostaria que vocês se apresentassem, meninas, para o pessoal de casa. Fer. Então, bom dia. Bom estar aqui novamente, né? Então, eu estou Fernanda, sou uma das sócias lá do Prana de Veranópolis. Nós temos uma casa, um espaço terapêutico. Eu trabalho, o foco do meu trabalho, a base é a constelação familiar. E nessa caminhada a gente vai, como diz a Bru, né, botando coisinhas na nossa bolsa. Então, a gente vai fazendo formação em Reiki, a gente vai ouvindo a Kelly com a numerologia, né, a Julie com o yoga. Então, a gente vai fazendo outras formações durante a caminhada, mas a base do meu trabalho e a filosofia da minha vida é o pensamento sistêmico. Então, quando eu conheci a constelação, eu me encontrei. Então, essa é a base. Eu olho para tudo, eu constelo até o armário, se bobear, né? Eu olho para as almofadas e começo a constelar, eu constelo a roupa. Então, a base da minha vida é uma filosofia sistêmica. Maravilha! Não, para quem conhece a Fer, quem já nos assistiu aqui no programa contigo, sabe muito bem como funciona toda a questão da constelação e também como é o teu pensamento. E sempre muito bem, umas colocações muito bonitas e tudo muito bem colocado. Obrigada. Kelly, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Obrigada, Laura, muito obrigada novamente por estar aqui. Então, me chamo Kelly, né? Sou uma, então, das sócias do Prana. Sou casada, sou mãe de 3 filhos. E a base, então, que me mantém no Prana, né, nessa parceria, é a numerologia, né? Então, como a Fer falou, a gente vai agregando, né, novos conhecimentos, a gente também vai fazendo novas terapias, porque a gente precisa a todo momento estar nos curando, né? Então, esse movimento nos traz muitos benefícios, mas hoje a minha base é a numerologia, a qual eu sou muito grata. Olha que bonito. E meninas, pensando em todas essas técnicas, quando a gente pensa em terapias, é para trazer um novo olhar também para as coisas. Fer, só para que a gente possa dar um resuminho, porque hoje também falando sobre as leis e tudo para que a gente possa compreender. As terapias, elas fazem com que a gente abra um pouquinho mais a nossa mente e possa dar um novo olhar para nossa vida. O que para mim fecha muito como verdade, Laura, é quando a gente consegue encontrar a nossa verdade. E às vezes vai ser na numerologia, vai ser no pensamento sistêmico, vai ser viver a comunicação, vai ser viver uma religião, vai ser um livro que transformou minha vida, né? Então, quando a gente começa a perceber que tudo pode ser uma terapia, né? O meu amor anda de moto, então andar de moto para ele é uma terapia. Né, uma mototerapia. É daquele jeito que ele se encontra, é algo que a gente encontra o nosso lugar. Então, seja a terapia que for, essa hoje conhecida como integrativa, que é o que a gente trabalha, ou a terapia convencional, a psicologia, a psiquiatria, o pastor, o padre, né, a gente viver algo que nos permite acessar a nossa essência, viver em paz, ter um encontro com a própria verdade. Eu acho que isso é que é lindo. Então, não é uma verdade absoluta, né? Porque se houvesse apenas... É algo que eu sempre paro para analisar quando eu fico dando as minhas viajadas, né? Quando que nós, seres humanos, a gente pôde erguer a nossa coluna? Né? Quando que a gente pôde não ser mais primata? Quando chegou o fogo. E o fogo nada mais é que o atrito. Né? Então, toda vez que houver atrito, há transformação.
Então, quando a gente pode ver que um tem uma opinião e eu tenho outra, e isso pode nos transformar, a gente pode olhar para esse atrito, para esse conflito como algo muito grandioso. No momento em que a espécie, ou que qualquer coisa aqui na Terra, ela estagna, todo mundo pensa igual, todo mundo veste igual, todo mundo acha a mesma coisa bonita, não tem mais como evoluir. Enquanto a gente discordar, a gente pode ir procurando verdades, né? E se eu acho isso e tu não? Então, se eu pensar assim, por que a Laura não concorda com isso? Qual será o ponto de vista dela? E quando eu encontrei a constelação, Laura, a gente olha para a nossa vida ali, para o nosso inconsciente, para aquilo que se apresenta, para um trauma, para uma experiência, para uma emoção do lado de fora. Tu consegue olhar para a tua história de outro lugar. Então, talvez a terapia, que é o termo que tu trouxe hoje para a pergunta, ela possa nos levar a olhar a história de outro lugar, né? E se houver uma outra verdade, né? E se eu puder fazer isso de outra forma? Que quando a Kelly me disse, eu falei, ai, gurias, aqui eu gosto de abrir o prana, eu gosto de fechar o prana, eu gosto de saber que tá tudo limpo, eu gosto de estar organizando. E a Kelly me olhou e disse assim, também tu nasceu sobre a lei do trabalho? E eu, quê? E aí eu disse, que sensacional, o dia que a Kelly nos explicou, o dia que a gente nascia, que tinha uma lei que regia aquele movimento. Então, entender que sim, isso é algo que eu vim para a Terra para organizar, porque existe uma lei na qual eu nasci. E que se isso não for verdade, que eu possa ouvir o programa de hoje com ouvidos, com bons ouvidos, e ver se não for verdade, se existe um outro jeito de eu ver isso, né? Então, eu acho que a terapia é isso, é a gente poder olhar a nossa própria história, o nosso próprio sentimento de um outro lugar. Lindo, muito bem explicado. Então, para quem ainda tem dúvidas em relação à busca pelas terapias, acredito que agora vai conseguir pensar um pouquinho melhor em relação. Então, Kelly, eu tô agora super curiosa, porque sob que lei você nasceu? Então, eu quero saber sobre que lei que eu nasci. Porque isso é todo um universo muito bonito, muito legal de se conhecer, muito curioso, eu diria. E, Kelly, como a gente pode dizer, a gente pode falar sobre essas leis? Num geral, antes de saber, por exemplo, sobre que lei eu nasci, por exemplo. Certo. Laura, então a gente parte que a gente tem as leis universais, certo? Então essas leis, já dizem, né, universais para o todo, né? Acaba que quando a gente conhece isso, elas nos colocam no caminho, né? Então eu sei, se caso eu não estiver fazendo tal coisa, se eu for olhar a lei universal do pertencimento, a lei universal do dar e receber, né? Então a gente já tem uma base aí que acaba sabendo se eu estou no meu caminho, digamos assim, né? Porque olha a palavra lei, é lei. Eu posso não estar, posso não cumprir essa lei? Posso, mas também a colheita não é tão legal. Então, a gente entendendo essas leis, acaba que a gente se organiza, como a Fer falou, né? A gente acaba entendendo. Então, essas leis sobre que a gente nasceu, na data de nascimento, que a gente vai encontrar isso. Tá? Então, é bem facinho da gente se perceber nessas leis, a gente encontrar elas. E elas são 7 leis, tá? Então, é a lei do amor, a lei da verdade, a lei da justiça. Eu tô com uma colinha aqui para não me esquecer de nenhuma lei, tá, claro. Gente? Claro. A lei da justiça, a lei da liberdade, a lei do serviço ou do trabalho, como a Fer falou. E, gente, quem tiver alguém sobre essa lei em casa é bem legal, tá? Lá no Prana elas acham bem legal também. Eu imagino. Quando a Fer falou sobre que ela era nessa data, né? Eu disse, olha, tem que ter alguém, né, dentro dessa lei, que aí todo mundo participa, é bem legal. A lei da perfeição e a lei da beleza. Então, a gente sabe, né, que tudo é luz e sombra, né? Então, essas leis, por exemplo, já me falaram, então eu nasci sob a lei do amor, mas eu sou tão irritadiça, tão raivosa, como assim? É porque se eu olhar para essa lei e souber que toda a minha ação exige de mim esta lei, né? Eu vou saber como me colocar nas situações.
né? Então, só dando uma palhinha. Já querem que a gente entre com as datas, Laura? Pode ser. Que daí a gente quando já... a Kelly falou isso do irritadiço, né? Porque eu tô aqui pitaqueando, ela é a numeróloga aqui, né, gente? Mas, por exemplo, eu olho para isso, a lei do amor, ela pega todo o signo de Áries, né? Pega o finalzinho de Peixes e o início de Touro, certo? Então, cada uma das leis, ela pega um signo inteiro, o finalzinho e o início de outro. Então, aí tu diz assim, o ariano nasceu para ser amado. Ou para ser amoroso. Para ser amoroso. Não, pois é, porque eu não conheço muito disso, mas eu sei que a ariano é super, né? A Kelly é a ariana da casa, né? Então, a gente tem Olha ali, nem parece, Ariana. Tá entendendo, Laura? Quer trabalhar lá no Breno? Tô compreendendo. Tá né, Kelly quer trabalhar lá para ver a Kelly que, que isso aqui não vai dar, gurias. Né? Então, o que é lindo, quando tu olhar para essa lei que a gente nasce, né? Ela pega um signo inteiro, né? E os pedacinhos de outros dois. Então, a galera que nasceu com Áries, é um ariano na Terra, ela tem essa lei do ser amoroso e do amado. Então, olha que lindo a gente perceber que aquilo é desafiador. Claro. Né? Então, quando a Kelly trouxe isso, foi um encontro, assim, para nós todas lá no Prana, inclusive para que a nossa equipe pudesse aos poucos, e ela tá todo dia se encaixando de um jeito diferente, né? Então, entender que tu encaixa melhor a tua equipe de trabalho, que tu encaixa melhor a tua família. É lindo, é lindo. Porque a numerologia, ela traz isso, né? O autoconhecimento, né? O se autoconhecer, mas também conhecer com quem a gente convive, né? Porque se eu sei que a Fer nasceu sob a lei do trabalho e ela tá toda hora movimentando todo mundo, né? Então, gurias, vamos fazer isso e vamos jogar. Tipo, eu aceito isso, eu compreendo isso, né? Eu vejo que é o positivo. Porque senão, por vezes, isso pode se tornar algo que, mas não deixa a gente ficar em paz. Mas pode se tornar a sombra, né? Certo. Então, traz uma compreensão mais leve sobre essa visão, né? Dessa lei que deixa a gente mais tentando se encaixar todos os momentos. Com certeza. Então, Fer, para que a gente possa compreender um pouquinho mais em relação a números e em relação aos signos, então... como funciona essa questão? Porque, por exemplo, assim, a lei do amor é do dia 21 de março a 11 de maio. Então, quem nasceu nesse período é regido pela lei do amor. Então, se imagina que qualquer situação que possa acontecer, a primeira reação, quem nasceu sobre essa lei, é talvez de partir para, não, peraí, isso não concordo, né? Para uma certa agressão, porque o lado sombrio do amor é isso, né? Claro. Opa, peraí, não concordo, mas já parte com uma agressividade. Enquanto a lei do amor diz, sim, tudo tu pode falar com amor. Tudo tu pode dizer, expressar ou não concordar com amor. Entende? Então, essa lei, ela já nos dá uma diretriz, né? Que eu não preciso me calar, que eu não preciso concordar com tudo para ser amorosa. Muito pelo contrário. Mas existe amorosidade também no não. Certo. Né? E o pessoal que nasce nesse período tem a tendência a não usar, então, esse amor, né? Não que não seja um amor doente, né? Porque pelo desejo de ser amado, acaba agredindo e sendo... né? Se afastando e afastando os demais. Porque daí, eu nem vou falar porque ali eu não sei como é que vai ser, né? Com certeza. Não, e pensando nisso, é como a Kelly, em outros momentos, falando sobre numerologia, também diz, olha, tal número, ele é... luz e sombra. Isso. E quando tu pensa, não, por exemplo, uma coisa que me marcou muito foi que a gente falou sobre o dinheiro número 8. Então, ele pode ou ser algo muito bom, positivo. Sabendo positivo, quando tu sabe trabalhar com o dinheiro, porque se tu não souber trabalhar com ele, vai ser é a sombra dele. É a sombra dele. Então assim, isso faz ligação em todos os outros âmbitos quando tu falas em números, quando fala da energia de cada número. Então, muito, muito legal. Final de fevereiro até início... 21 de março. De março. A 11 de maio.
É a lei do amor. Então, Certo. quem nasceu nesse período é regido por esta lei. Então, se perceba, né? Quando estiver em situações que não consegue, tem uma ansiedade, né? Tenta colocar uma pitadinha de amor. E quando a gente fala de amor, Laura, a gente não tá falando que a gente tem que ser doce 100%, sabe? Que tem que ser aquela pessoa pegajosa, digamos assim. Não, o amor, ele tem postura. O amor, ele diz que não por benefícios, por a intenção ser positiva. Entende? Certo. Então, a palavra amor, às vezes, tem muitas distorções, né? Algumas pessoas levam apenas para o relacionamento, né? Não compreendem que o amor, ele tem que existir na amizade, ele tem que existir no trabalho. Então, por muitas situações, a gente é pego de surpresa e a gente não sabe como colocar essa pitadinha, né, no nosso dia a dia. Com certeza. Então, compreendendo um pouquinho sobre tudo como funciona, agora a gente já falou sobre a lei do amor, sobre as datas aqui que a Kelly já colocou. Pessoal, nós vamos para um breve intervalo comercial e a seguir nós retornamos com todo esse papo gostoso sobre essas leis que eu acho bem legal todo mundo ficar de olho e ouvir, inclusive, qual é a sua. E também ouvir o porquê que a gente tem que cuidar, lei do amor. Já foi dito, então agora vamos ouvir das outras. Até o próximo bloco, pessoal. O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você. As tendências, conforto e qualidade da coleção outono e inverno você encontra nas lojas Beneduzzi. Além da linha esportiva de viagens e lindos acessórios. Beneduzzi, vestindo felicidade. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 mega por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. Como explicar o comportamento de alguns seres humanos? Bom, nós vamos falar sobre isso na próxima segunda-feira, 24 de maio, com o psiquiatra Guilherme Menegon. Às 21 horas, no Entrevistas, nós esperamos vocês. Até lá! Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital.
Voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã, desta sexta-feira gostosa. E estamos falando sobre assuntos sobre que lei você nasceu. Compreendendo um pouquinho, estou aqui com as meninas, com a Fernanda e com a Kelly lá do Prana, Energia Vital de Veranópolis, um centro de terapias, uma casa fantástica. Tu entra lá já respirando, já tem um pouquinho mais de paz, é muito bom, então visitem as meninas lá. E hoje, então, a gente compreende um pouquinho sobre essas leis que às vezes a gente diz, mas por que eu me sinto tão chamado a fazer tal coisa? São essas energias que trabalham no nosso corpo que, por vezes, são a favor ou contra, dependendo do nosso entendimento sobre o que a gente está sentindo. E agora a Kelly está falando justamente sobre, recém falamos no último bloco, energia do amor, que rege, é a lei do amor, a que rege o pessoal aí que pega Áries, um pouquinho de... que eu sou toda perdida. Touro e um pouquinho de... Fim de peixes. Fim de peixes, isso aí. Então, pessoal, a Kelly já deu as datas, tudo certinho. Mas é que o que mais me chamou a atenção foi Áries no amor. Isso me chamou a atenção. Querido dos arianos, não, né? Eu vou ser sincera que a única coisa que eu sei é que eu sou bem louca porque eu sou aquário. E que os arianos, eles são mais... E eu acho que o meu ascendente é em Áries. Eu acho. Eu tenho que ver certinho, falar com a Fábio Bregolin também, que uma vez me fez todo a questão, e aí abriu pra mim o mapa astral ali e falou. Mas assim, eu não lembro exatamente. Então, eu acho muito legal porque eu tô aqui pra aprender, junto com quem tá em casa também ouvindo. Porque é algo tão diferente pra gente, e eu digo, faz tão bem a gente ouvir e começar a acreditar também que a gente não tá aqui por nada, que tem uma energia a mais que nos ajuda, que nos rege, que é muito legal tudo isso. Então, por isso, eu falo tudo isso rindo e brincando, mas é para deixar algo um pouquinho mais leve, porque é tão gostoso. E meninas, falando então, falamos até 11 de maio. Isso. É isso? 11 de maio, a Laura rindo dos arianos, né? Porque é o satanário. É justamente isso, né? Então, a gente já tem a característica do ariano, que ele é uma pessoa irritada, né? E aí nasceu sob a lei do amor. Então, olha a contradição de tudo isso, né? Certo. Então, quanto a gente tem que trabalhar para perceber esse amor? Não, né? Aí a gente ouve a Kelly falando que é ariana. Sim, é muito bonito de ouvir. É isso mesmo. Ariana. Então, por isso que eu digo, muito me ajuda, né? Quando a gente procura essas terapias, esse entendimento, a minha vida fica mais leve. E toda vez que eu estou numa situação desafiadora, gente, é essa lei que eu lembro. Então, tudo eu posso falar com amor. É justamente isso. Eu não posso engolir nada. Eu não posso segurar nada, porque isso também vai me fazer mal. Para um ariano, isso faz mal, né? Mas eu também não posso colocar de qualquer forma para outra pessoa. Olha ali, então é aquela dica, na realidade. É aquela dica. Pode falar tudo com amor, né? Não quer dizer, que tenha que agradar a pessoa, mas com postura, com firmeza, porque acima de tudo, para mim, o amor, ele é postura, ele é firmeza. Porque quando eu falo não para o meu filho, né? A intenção é de ajudar, a intenção é de balizar um caminho melhor. Então, esse é o verdadeiro amor. Olha aí, maravilha. E Kelly, então depois do dia 11 de maio, nós nos encontramos com... 12 de maio a 2 de julho, tá? 12 de maio a 2 de julho. E aí é a lei da verdade, Laura. Daí a gente entra com a lei da verdade. Quem nasceu nesse período, a lei da verdade. O que acontece na lei da verdade, né? Essa pessoa, ela pode fantasiar muito na sombra, né? É uma pessoa que pode buscar muito a verdade, tipo, não, se é 8, é 8, não é 8, não é 80. É 8, né? Mas essas pessoas, elas têm a tendência de se contar historinhas, de acreditar numa verdade que foi construída na sua mente. É do tipo acreditar no que tá contando, indiferente se... Isso. Então, no caso, a verdade é a mentira. A sombra, né? É a mentira. Então, o que acontece, Laura? Por vezes, essa pessoa, ela não quer acreditar no que ela está vendo.
entende? Nas situações que se colocam. Então, a lei, ela diz o seguinte: veja a verdade nua e crua, por mais que doa, porque a verdade às vezes dói. Então, Claro. por vezes, a gente não quer ver isso, tá? Então, algumas vezes a pessoa vai se colocar, dar voltas para poder colocar essa verdade. E um bom exemplo também, lembra sempre que é desse lugar aqui, né? Que eu não sou nem astróloga nem numeróloga, né? Eu fico olhando para tudo isso e analisando aquilo que chega. Quando a pessoa chega para fazer uma constelação e já traz todas as informações com a data de nascimento e já traz bastante coisa ali, a gente começa a perceber isso. Então, tu imagina que essa lei, ela pega todo o signo de Gêmeos, né? E o que o geminiano tem algo forte? Ele nunca sabe se quer ou se não quer. Ai, mas esse é bom, mas esse também. Tá vendo? Então ele tem dificuldade em perceber a própria verdade, né? Então, porque a verdade para ele que é bonito este, que ele tem esta possibilidade e esta possibilidade. Então pega o finalzinho de Touro, todo Gêmeos e o início de Câncer, né? Então que vai ter toda essa dificuldade. Quando a gente entra em Câncer, a gente vai ter o drama, né? A pessoa que é o artista, o que pode fazer muito, pode criar. Então, o signo de Gêmeos, que pega toda essa lei da verdade, ele tem várias verdades. Hoje ele quer, amanhã ele não quer. Hoje ele tá super de bom humor, amanhã ele tá azedão. Então, quando a gente começa a perceber, né? Eu sei que nasceu sobre essa lei. Por que eu vou estar exigindo, se eu tenho um marido geminiano, ou que nasceu sobre essa lei, o touro, o finalzinho de Touro, para que eu vou exigir que ele decida e que amanhã ele continue com a mesma opinião, se ele não tem como fazer isso? Tá Então, certo. também, quando a gente começa a entender essas leis, a gente facilita o nosso relacionamento com todas as pessoas e com a gente mesmo, né? Tá certo. Eu acho que o exemplo do geminiano é bem gostoso Sim. para essa lei, né, Kelly? Não, e que legal a dica a ser pro geminiano, então, aquele cuidado de não fantasiar o que pode, porque justamente vai doer a verdade. E eu digo que isso é em todos os signos, dói a verdade, mas é melhor aceitar a verdade de uma forma mais amorosa, mais tranquila e sim, dando o teu jeito. Então, Exato, porque às vezes pode ser colocado em situações, né, como os Gêmeos têm a dificuldade da escolha também, né? sim. Então, talvez possa escolher algo porque o maridão prefere, porque os filhos acham, porque, né? E acaba não escolhendo o que é melhor para si. Entende? Porque quando a gente fala a verdade, sim, é o que a gente coloca, é o que a gente expressa, mas também o que é verdade para mim, né? Poxa, eu não gosto de tal coisa, né? Mas por causa de toda a família gostar, eu acabo, né, achando que gosto, entende? Sim. Então, não deixando isso claro para comigo, Tá entende? certo, olha aí. Então, bem explicado também a questão Deu da pra lei entender da verdade, sim. E depois disso, Kelly? Depois entramos- disso, então, 3 de julho a 23 de agosto, que aí quem nasceu nesse período é a lei da justiça, tá? Então, o justo, né? Às vezes essa pessoa, ela vai tomar dores de outras pessoas por achar que é justo, né? Às vezes essa pessoa, ela vai ser testada até em dinheiro, né? Recebendo mais dinheiro, o quanto é justo, tá? Então, por quê? Como a sombra é a injustiça, né? Então, pode lidar com 2 pesos e 2 medidas. Se é para mim, ok. Se é para o outro, não. Tá tudo certo. Faz uma diferença, entende? Então, o justo, ele é sempre colocado em situações que o que é o certo para o todo, não apenas para mim. Né? Que a justiça, ela lida não apenas comigo, mas com todos que estão envolvidos. Olha Então, aí. tem que ter sempre esse discernimento, né? Porque, às vezes, por vezes, eu posso ir comprar uma briga, né? Que nem sempre é tão justa, porque eu não olhei os 2 lados. É como se fosse um juiz, né, gente? Sempre tem que estar olhando os 2 lados da verdade ou da colocação das pessoas, né? Como se fosse colocado ali no meio campo, digamos. Certo. E que pega todo o signo de Leão, né? E o Leão não nasce, ele estreia. Então, o leonino, ele tem isso muito forte, né? Do eu, o meu lado, a brasa pro meu assado,
né? Então, quando fica na lei da justiça, será que existe outra pessoa aqui que também pode ter outra opinião, que pode ter outro jeito? Então, pega ali o câncer, né? O signo de câncer, leão e o início de virgem. Então, o quanto à lei da justiça, as pessoas que nascem sobre essa lei, elas têm sempre um lado, sabe? Elas têm sempre uma opinião. E elas têm dificuldade em ouvir o outro, em entender que o outro também pode ter o seu certo, que pode ter um outro jeito de fazer, né? Pode ter uma outra verdade. Então, e é nas falas, né, Feri, nas situações que seja para dividir algo, né? Então, por vezes tu pode ser colocado, bom, a gente tem que dividir essa terra, digamos, né? O que é o justo, né? Com os envolvidos. Quem se coloca, quem tem essa energia pode puxar muito mais a brasa. Por isso que falei em 2 pesos e 2 medidas. Então, se perceber, porque talvez tenha o problema da empatia nessa questão da lei da justiça. Com certeza. Então, pois é, eu fico até porque, claro, cada signo tem o seu... E eu digo, eu conheço 2 leoninos que não são estranhos, tipo, que não fazem sua estreia. Eu digo, precisam ser estudados, Lembra que tem luz e sombra, né? Ah, certo. Então, podem estar extremamente na sombra, deixando que o outro tenha o holofote. Olha aí. Então, quem sabe essa minha colocação venha a calhar nesse... E sempre é importante a gente entender que nós não somos feitos em linha de produção, né? A gente está fazendo aqui uma análise para que a gente possa perceber essa lei. Nós somos iguais em espécie, mas cada um de nós tem um DNA. Né? Então vai ter, nasci sobre o signo tal, eu tenho o ascendente tal, eu tenho a lua tal, o meio do céu, uma quadratura, enfim, todo o mapa ele é uma coisa bem complexa, né? São vários fatores que determinam, mas essas leis que regem a gente consegue perceber como eu estou usando na luz ou na sombra. Isso, né? Então, porque talvez esse leonino que tu trouxe para o teu coração agora, eles estejam vivendo a sombra total disso. Então, eles também não conseguem acessar a sua força, a sua potência. Olha aí. Né? Então fica a dica. E lembrando, né, Laura, que essa é uma parte, né, por exemplo, da numerologia, né? Porque, claro, vai ter o nome que é diferente, o dia que nasceu, né? Sim, por isso que é interessante fazer todo o pacote, né? A numerologia completa, porque as coisas elas não são exatamente para cada um só aquilo. Né? Então é bom para que a gente possa ter a compreensão completa. Isso, essa é uma pequena parte, né, gente? É que acaba, quando a gente vai olhar o todo, talvez a gente vai olhar essa característica que é por causa disso, né? Então a gente tem outras linhas que a gente acaba entendendo também, né? Com certeza, muito legal. Qual é a próxima lei, Kelly? Próxima lei, então, Lei da Liberdade, 4 de agosto a 14 de outubro. Lei da Liberdade. Essa lei, gente, acaba que a pessoa que se sente presa à sombra dela, né? Existem muitas possibilidades de fazer acontecer, mas ao mesmo tempo não se permite. Então, é uma visão de como eu posso ter uma liberdade com responsabilidade. Porque quando a gente fala em liberdade, a gente já pensa, né? Chutar o balde, né? Vamos fazer acontecer independente do que for. Não, a lei da liberdade, quanto mais responsabilidade tu tiver, mais livre tu se sentirá. Entende? Então, é uma compreensão de que a pessoa, por vezes, ela vai colocar muitas pedras no caminho para não fazer com que aconteça, sabe? Eu não posso fazer isso por causa disso. Né? Então, ela acaba se prendendo. Porque meu marido não me deixa. É porque os meus filhos não me... Entende? Então, é uma pessoa que talvez pode colocar muitos... obstáculos, né, para que as coisas realmente façam e aconteçam. Então, quando ela se sente presa, ela também pode reclamar, né? Mas é que eu não faço isso, porque não posso, mas também se permite, né? Porque às vezes precisa daquele pontapé, aquele início para ir. Então, a lei da liberdade é uma pessoa que pode se sentir muito presa na sombra e acabar colocando a culpa em outras pessoas.
assim, porque pega Virgem e pega Libra. Então, tu imagina que o virginiano é tudo um padrão, né? Leis, regras, padrão. Como se arruma isso? Como se organiza aquilo? Né? Isso é certo, isso é errado. E o libriano consegue ver todos os lados e querer agradar todo mundo, né? O libriano, ele tem aquele desafio de querer agradar todo mundo e se desagrada e se perde ali. Então, é como se a galera que nasceu sobre essa lei da liberdade vive preso nas coisas que mesmo acaba criando para si as suas próprias regras ou a regra do outro que tu fica, né, como as leis pro virginiano, né, que existe assim é o certo. O libriano que fica ouvindo todos os lados, então ele acaba se prendendo nisso. Então tem o maior desejo de ser livre, mas é o que mais se prende. Que é aquele que constrói a própria prisão, né? Por causa disso, daí tu vai conversar com o marido, não, mas pode fazer, não tem problema, né? Não, mas eu achava que não podia. Então fica no achismo e acaba não se colocando e não dando um passo à frente. Então, mais comunicação e entendimento nas tuas escolhas. Essa permissão, né? Isso, ter essa permissão e também a responsabilidade. Porque as escolhas podem te trazer o lado, então, escuro. É porque quando consegue começar a discernir, tá, ok, esta é a lei. Então, como eu vou lidar com isso? Porque como eu procuro muito, no caso da lei da liberdade, como eu procuro muito esse desejo de ser livre, de ser autossuficiente, do meu horário, da minha vida, dos meus movimentos, vou fazendo coisas para me prender mais e mais, me atar mais e mais. Então, antes de qualquer decisão, como falou antes da Kelly na lei do amor, vou colocar amor nesta palavra que eu vou falar. Então, que a galera que nasceu pela lei de Libra pode dizer assim, ok, isso vai me prender mais ou vai de alguma forma poder me liberar de algo? Com certeza. Olha aí, que legal. Esse papo tá muito bacana. Pessoal, agora nós vamos só fugir um pouquinho desse papo para poder chamar o pessoal lá do Estúdio 1, o Thiago, que está com as informações de hoje, as notícias de hoje, o que é manchete e o que nós vamos ver no Expresso do Meio-Dia. Então, Thiago, bom dia! As leis da regência e tudo mais, é muito bacana escutar esse papo de vocês, mas eu volto aqui para a nossa realidade material do dia a dia para falar quais são as informações para esse meio-dia dessa sexta-feira. Bem, o clima vai esfriar, o frio vem aí em todo o Rio Grande do Sul, pode separar aquele cobertor, aquele chazinho quente, porque vai ficar gelado o final de semana. As informações, a UX de Nova Prata esteve em visita ao município de São Jorge e também os destaques, os hospitais que estão lotados na região de Passo Fundo e de Cachoeira do Sul. E lá do extremo oriente da Índia, uma notícia não muito boa. Uma nova epidemia causada por um fungo negro tem causado diversos problemas no país, que conta com o maior número de casos na história desde o começo da pandemia. Esses e muitos outros destaques passando pela região, pelo estado, pelo Brasil, você confere no Expresso Meio-Dia. Um bom programa para você, Laura. Volto contigo para o Estúdio 2. Obrigada, Thiago. Saber que realmente vamos ter que começar a puxar aqueles cobertores mais pesados, aqueles de lã de ovelha, para quem gosta. Enfim, tem que... Justamente agora a gente vai entrar numa época mais fresquinha mesmo, para quem gosta de um frio. Eu, infelizmente, eu não sou tão fã do frio assim, eu sofro muito com frio. Então, realmente não é a melhor época para mim, mas espero para quem está em casa nos assistindo, talvez no lado de um fogão a lenha, talvez no lado de uma lareira, de uma estufa, que seja. Então, que seja lençol térmico, Laura, é uma delícia, né? Eu acho uma criação incrível. Lençol térmico é uma bolsa paixão. de água quente, gente, também já tá bolsa bom. de água quente já tá é bom. maravilhoso. Ou aquelas mantinhas que se compra, que hoje tem os lençóis, que eles são tipo aquelas mantinhas bem gostosas. Quando tu deita, já não tá gelada a cama. Soft, Ela acho, é de soft, isso aí. Que quando deita, pelo menos não tá gelado, assim. E aí o pé demora menos para esquentar. Então, realmente, Verdade. separar
teus cobertores. Então, agora voltando para o nosso papo dessa manhã aqui, falando sobre, na real, o nosso tema é sobre que lei você nasceu. E a gente está compreendendo um pouquinho desde o início aqui do nosso papo, do início do nosso programa, falamos já sobre a lei do amor, a lei da verdade, a lei da justiça e da liberdade. Isso aí. Então, nós vamos seguir o nosso papo falando, então, sobre qual é a próxima lei, Kelly? Então, a próxima lei é a lei do trabalho. Olha aí, chegamos na Fernanda. Chegamos. O período é 15 de outubro a 5 de dezembro. Tá? Então, essa lei, geralmente, as pessoas, elas estão sempre em movimento. Sempre pensando, sempre colocando outras pessoas em movimento também, né? Seja no lado profissional, são pessoas ativas, ou em casa mesmo, né? Vamos organizar, vamos fazer, vamos deixar tudo organizado. Então, essa pessoa, ela é muito ativa. A sombra dela, ela é uma pessoa pacata, que não olha para esse tipo de coisa, ou então que tem que ser empurrada, né? E a gente até estava falando no intervalo a questão que às vezes a pessoa que é mais pacata, que não entende sobre essa lei, ela pode acabar perdendo dinheiro, né? Porque é uma pessoa que ela tem que estar todo momento em movimento. Eu digo que essa lei é a que movimenta o mundo, né? Porque são pessoas que não ficam paradas, né? Em questão de criatividade, de colocar em prática ou de incentivo com os seus colegas também. E desafiador, quando eu percebi isso, que ver pessoas sentadas me incomodava. Né? Que horror isso. Então vamos levantar, começar um polichinelo aqui. Vamos fazer esse programa em pé. Então... E esse negócio tem que estar sempre funcionando. Agora tem que estender a roupa. Daí eu sento aqui. Peraí que eu vou botar água esquentar. E aí levanto de novo. Sabe, então isso eu nem percebi o que era. Tu é ansiosa. Eu nunca me percebi com essa ansiedade fora do comum. Uma ansiedade gostosa, né? Uma ansiedade natural, saudável. Eu não conseguia perceber isso como uma ansiedade. E hoje sei que não é. Né? Então, eu tô lá no Pranadei. Gurias, alguém já viu lá os memes? Quem vai comprar ração? Gurias, lá em cima, aquela janela, não sei, o tempo inteiro. Sabe? Organizando. Olha, tem que ver isso aqui não tá limpo assim. Às vezes não dá vontade de comprar uma fita daquelas prateada e colar na boca da Fernanda, ainda mais o dia 3. Né? Nasceu na lei do trabalho. Com o dia 3, imagina o que fala essa mulher. É a comunicação, dia 3. E o escorpiano tem por isso, né? Certo. Dar ordem. Né? Vamos lá, né? O escorpiano chega. Se entrar agora aqui um escorpiãozinho pequenininho, a galera já se assusta, né? É um animalzinho venenoso e com o ferrão virado para ele mesmo, né? Ele é suicida, o escorpião. Então, olhar... Quando a Kelly me disse isso, sim, né, Fer? Tu nasceu sobre a lei do trabalho, como tu não vai ver tudo, ver o que precisa fazer? Então, é um grande desafio pra gente descansar. Ou realmente não ter uma evolução porque não compreende, talvez tenha o lado escuro do trabalho. Tem o lado sombra, né, dessa lei. Porque se a gente pensar que a gente tem que colocar uma pitadinha. Bom, eu sei que a lei, eu preciso estar em movimento. E do momento que eu não estou em movimento, que eu não estou criando algo, que eu não estou fazendo algo, sim, então essa sombra eu vou ter perdas. Né? Eu sempre digo que o universo, ele puxa a nossa orelha, entende? Porque quando a gente deveria estar fazendo tal coisa e não estamos na sombra, o universo vem e coloca situações que a gente acaba sofrendo, né? Por isso que eu falo da perda do dinheiro, principalmente no trabalho, né? Porque se eu estou parado, eu não tenho ganhos. Né? E eu poderia estar em muitos movimentos conseguindo fazer com que isso fluísse também. Isso então, é importante a gente entender, né, Kelly? Porque, não sei como tu explica isso bem na parte da numerologia. Tu entender que essa lei te rege, se tu estiver seguindo essa lei, tu vai ter os benefícios do universo. Né? Tu vai ter os retornos, porque esta lei
poxa, é movimento, Fernanda. Então, quando tu chega no Prana e diz assim, olha, o pessoal da TV chamou a gente para ir mais seguido, né? E vamos ir todas. Nossa, foi uma correria, uma pranete pra lá, uma pra lá, uma pra cá. Eu não vou ir. Vai só tu. Então, agora vem todo mundo aqui, né, Laura? Fica sentada desse jeito aí, né? Dando palestra, bota o braço aqui, né? Mas no dia que eu disse, olha, gurias, entraram em contato com a gente, que foi legal a audiência, né? Então, um beijo para todo mundo que assiste, isso, né? E as gurias foi uma correria lá. Só que entende que isso movimenta a nossa empresa, movimenta a nossa grande missão na Terra, que é trazer essa missão linda que a gente tem, de trazer, de alguma forma, uma palavra gostosa para acalentar. Daí, gurias, agora nos chamaram na rádio tal, né? E daí as gurias vão correndo uma para cada lado, mas Fernanda, ao mesmo tempo... Vai, Fernanda. Isso aí. Vai, Fernanda. Então, se eu estagno nisso, e tem vezes que eu me percebo, e daí vou falar da minha lei, né? Que eu digo, eu vou parar com tudo isso, vou vender tudo, virar hippie, né? Vou me aposentar. Então, tem dias que eu sinto esse lugar. E no dia que eu sinto esse lugar, eu vejo que toda a energia da minha casa, no meu casamento, na empresa, ela dá uma baixada. Porque eu percebo que se eu cheguei para movimentar, né, ninguém que está do meu lado, Deus não joga dados. Cada pessoa que está ali, ela segue esse movimento. Né? Então, é bem lindo quando a gente consegue acessar, né, Kelly? E também importante, né? Porque talvez a pessoa que esteja nos assistindo não tenha essa lei, não tenha nascido sob essa lei. Mas tem um companheiro que é assim. E daí pode falar desse companheiro, mas ele é cri-cri, mas é chato. Então, quando a gente acaba entendendo que precisa ter esse movimento, isso também a gente olha com outros olhos, né? Que bom que a gente tem pessoas ao nosso lado que são assim. Que eu não sou assim. Então, a gente acaba... Eu, por exemplo, tenho o meu marido, né? Então, conheço muito bem. Só que quando também conheci isso, ficou muito mais leve o nosso casamento. Entende? Então, por isso que a numerologia, ela traz esse autoconhecimento, né? Mas para as pessoas também que convivem com a gente. Que a gente consiga perceber e também fazer com que se torne leve, né? Com certeza. Gurias, papo ótimo, mas nós vamos para mais um breve intervalo comercial, agradecendo aos anunciantes do programa Algo a Mais, que fazem com que o programa aconteça de segunda a sexta-feira, às 10h30 da manhã, ao RP Mercados, a Manfi Produtos Alimentícios, Kiron Centro Cultural, Lojas Beneduzzi, sempre me vestindo aqui de felicidade, sempre sou muito feliz por vestir Beneduzzi, e a Prana Energia Vital. Pessoal, fiquem conosco, o programa Algo a Mais volta a seguir. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+,
Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. As tendências, conforto e qualidade da coleção outono e inverno você encontra nas lojas Beneduzzi. Além da linha esportiva de viagens e lindos acessórios. Beneduzzi, vestindo felicidade. Músicas, convidados e bom humor. Benite, toda quinta na Conecta Mais. Seu público-alvo: lê jornal? Ouve rádio? Assiste TV? Ou está conectado? Identifique seu público, anuncie e tenha resultado. Conecta Mais TV. É muito nossa. Voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã. Hoje falando sobre as leis, sobre que lei você nasceu. E justamente aqui com as meninas do Prana, a gente já foi falando sobre várias leis que regem os signos, tais. A gente terminou agora, recentemente, falamos sobre a energia do trabalho, a lei do trabalho, que rege... Qual que é o signo mesmo? Pega Libra. Pega um pedacinho de Libra, Escorpião e início de Sagitário. Olha aí. Então, para quem é dessas... E agora a gente vai seguindo para nossa próxima lei, né, Kelly? Que também, então, vai pegar um pouquinho do Sagitário, é isso? Em Sagitário, todo Capricórnio e a início 26 de janeiro. Certo. Né? E aí, Kelly? É a lei da perfeição essa, né? Então, se a gente já entende que a gente chega aqui na terceira dimensão, e não existe perfeição, né? Então, essa lei, ela é desafiadora mesmo. Por quê? A pessoa pode querer que seja tudo no devido lugar, perfeitamente. Se não tiver a louça lavada, eu não faço tal coisa, sabe? Algo desse gênero. Quando eu alcançar, terminar a faculdade, daí eu tenho filhos. Tem tudo organizadinho. E se não estiver do jeitinho que está, a pessoa não se permite, não se autoriza a fazer, a ter novas ideias, a dar andamento em projetos. Então, a lei da perfeição, ela diz que a pessoa tem que estar extremamente regrada, né? Estar dentro do quadrado. Enquanto que essa lei da perfeição, ela também nos diz, se liberte disso. A sua perfeição é o máximo que você pode dar, mas aceite isso, né? Porque senão a pessoa sempre vai dando mais e mais e mais e nunca se acha suficiente. E que é diferente, tá? Que o pessoal que deve ter em casa talvez esteja se perguntando, é diferente da liberdade e da justiça, né? Sim. Porque lá na justiça a pessoa ela é sempre parcial, né? Lá na liberdade a pessoa quer ser livre. Aqui não, a pessoa quer algo perfeito. O prazer dela é o perfeito. Imagina que no pensamento sistêmico, Bert Hellinger diz o quê? O perfeito é o que morreu, né? Só os mortos são perfeitos. Porque enquanto a gente estiver vivo, a gente tem algo para buscar. A gente tem algo para construir. Se nós vivos estamos aqui encarnados e sentirmos que isso é perfeito, a gente vai ter motivação para levantar, para mudar, para fazer diferente. Então, aquilo que é morto é perfeito. Os mortos são perfeitos, né? Os vivos estão sempre em busca. Então, ali que está a grande diferença, que pega todo o Capricórnio,
né? E quem convive com Capricórnio, é de signo de Capricórnio, é o capricorniano, ele quer daquele jeito, né? São pessoas que acabam desenvolvendo bastante diabetes e essas doenças, porque ele tem dificuldade em rir, em brincar, em ser uma pessoa mais leve, né? Ele quer aquilo, ele busca aquela perfeição. Então, imagina tu acordar e estar em busca do perfeito. Olha porque, como é né, se a gente pensar, bom, a minha família tem que ser perfeita, né? Meu trabalho tem que ser perfeito. Senão, nunca é o suficiente, senão não consigo ter a alegria. Então, a gente sabe que quando a gente tem uma família, todos os integrantes da família, a gente sempre vai ter algum problema, algum desafio, né? Então, essa perfeição, ela não existe. E se a gente achar que existe, a gente está num mundo da fantasia. E eles ficam totalmente críticos, quem nasce sobre essa lei é muito autocrítico. Por que eu fiz isso? Eu não devia ter feito assim. Eu não fiz certo. Né? Então, ele não consegue olhar para aquela experiência como ela sendo perfeitamente imperfeita. E imperfeitamente perfeita. Né? Então, fica sempre com aquele chicotinho, né? Um no outro e dois nele. Né? Porque nunca estará perfeito, nunca foi perfeito. Certo. Então vive sempre nessa eterna busca e tem essa dificuldade, né, que é ali de sentir, uau, foi o meu melhor. Exato. Né? Então acho que o desafio para essa galera é dizer assim, nossa, esse era o melhor que eu pude fazer naquela consciência. Né? Com certeza. Essa aceitação, né, que sim, deu o seu melhor, que sim, foi o máximo. Mas sempre vai ficar, mas eu deveria ter feito isso, mas eu deveria ter dito aquilo, mas eu deveria. Porque é essa busca de sempre com a perfeição. Um exemplo bem prático, mandei fazer uma cozinha, mas ela poderia ter sido assim, mas ela poderia ter sido assado, mas ela... Eu conheço alguém que é assim. Sempre e quer deve mais. estar assistindo o programa, minha mãe. Então um beijo aí pra você que é assim. Nossa Senhora! Sempre quer mais, né? Sempre quer mais. Então, está sempre insatisfeito. Certo. Acaba que essa insatisfação, ela é presente no dia a dia, porque sempre quer mais. Sim. Não, mas aqui eu brinquei, Estê, minha mãe, eu digo, não, mas não é todo esse lado insatisfeito. A tua mamãe também, inteira. A minha também, então mas um beijo pro nosso sucesso que tá em casa. A minha mamãe também nasceu nessa lei. Olha, e aí a gente fala, não, porque eu começo a falar e eu digo, realmente, pra ela tem que finalizar isso, pra começar aquilo, pra fazer aquele outro, pra ter aquele outro. Eu disse, nossa, ela tá descrevendo. Essa busca, né? Então, quando eu vou ser feliz, quando eu tiver algo, então tá sempre buscando, buscando. Tá certo, mas é isso aí. É o lado de que a gente tem que dar aquela cuidada, de tipo, estar sempre buscando, porém, se não rolou, tá tudo certo. Exato. E olha que alívio que dá, né, Laura, no teu coração e no meu, na nossa mamãe que nasceu sobre essa lei, né? Eu sei que pra minha mamãe vai sempre poder ter sido melhor, porque isso é algo que é dela, né? Então não é que seja pessoal comigo. Claro. É apenas o jeitinho da minha mamãe. Então, olha como alivia isso, né? Então, é só o jeitinho dela. Então, quando a gente pode olhar, e aí, quando a gente fala sobre o amor incondicional, olhar para o outro e amar ele incondicionalmente, né? Deixar ele ser como é. Certo. E nada aqui na Terra é pessoal. Nada é pessoal. A pessoa está olhando para mim e projetando os seus próprios desafios, suas próprias frustrações, suas próprias expectativas. Não é pessoal. Né? E essa mamãe nos tornou quem a gente é. Então, também alivia a nossa alma, né? É verdade. É ótimo compreender isso. E vamos para o meu, Kelly, por favor. É a cerejinha do bolo, né? A lei da beleza é a cerejinha do bolo. Senhor, Madonna mia. Então, 27 de janeiro a 20 de março, né? A lei do amor. Quem pega todo o aquário. Sim. Então, a beleza, né? A beleza. Tem ou que a feiura. Daí, né? Tá vendo a lei da beleza? Então, o que acontece? A beleza. Por vezes, essas pessoas, elas podem ser, vamos dizer assim, tudo tem que estar belo, né? Mas a gente sabe que o belo
por vezes pode ser superficial. Então, quando um vendedor, exemplo, chega me oferecendo algo que eu quero, que eu desejo, que é lindo, mas depois eu vou ver as funções e não são práticas como eu gostaria que fosse. Mas por ser belo, já me cativou, Nossa, já com me... certeza. Óbvio. Já é isso que eu quero, né? Tu falou da cozinha antes, né? Sim, ela é linda, maravilhosa, mas a funcionalidade dela não é tão perfeita como eu gostaria. Mas tão ficou boa. linda. Mas ficou linda. É isso. Entende, Laura? Compreendo perfeitamente. E também a pessoa que nasceu sobre essa lei é uma pessoa que sim, ela precisa estar vestida como ela acredita que precisa estar para aquele momento, né? Porque isso também empodera, né? O se sentir bem para conseguir se colocar em uma situação, né? Porque se ficar, por exemplo, desleixado na sombra, que seria dessa lei, pode se colocar por baixo, se sentir menos. Entende? Então, a beleza é algo que, sim, que deslumbra esses olhos. Então, o desafio dessa pessoa é, primeiramente, bom, é um carro lindo, mas ele realmente funciona? Né? Ele realmente é útil. Mas ele é lindo. Ele é útil para o que eu preciso? De que forma? Sabe? Ter esse aprofundamento, não apenas a superficialidade, não apenas a beleza que se apresenta no momento. Pois é. E meu marido é sobre essa lei, né? Então, quando eu quero ter uma briga infantil lá em casa, as briguinhas de criança, de casal, são lindas, né? Então, quando eu vou pra caixinha da criança e quero brigar com meu marido, eu digo assim, adianta ter uma caminhonete bonita e ficar brigando dentro? Porque fica preocupado, sim, se a caminhonete está bem limpa, se o pneu está não sei o quê, e se a gente vai brigando dentro, ele passa na vitrine e olha se a caminhonete é bonita, né? Diz, olha, amor, como é bonito passar e ver, né? Eu disse, amor, bonito é que dentro esteja bom, né? É isso aí. Ai, que boa colocação. Mas eu digo que, por vezes, tem coisas que não são tão boas. Inclusive, tu diz assim, não, isso é melhor, mas isso tá tão bonito. Mas isso tá tão bonito. É isso aí. É a lei da beleza. Não, isso eu tô falando de uma forma bem grosseira, né? Mas pensando no todo... Sim. Mas é que são coisas que acontecem no nosso dia a dia, né, Laura? Sim. E que por vezes tu acaba dizendo, por que eu não escolhi o outro produto? Que me disseram que era melhor, que me disseram que né? E eu não, eu quis a beleza. Claro. Então, às vezes nos mínimos detalhes que a gente vai perceber isso também. E que a gente tem que aprender com isso. É como se o desafio fosse não se iludir pelos olhos da matéria. Exato. Né? Como se tu pudesse conseguir ver a beleza, mas a não que esses olhos veem, né? Ver o recheio, né? Ver a funcionalidade, ou se dentro da caminhonete está em harmonia, né? Conseguiste não se iludir por estes olhos. Exato. Né? E como a gente está no ano 5, né? Que nós teremos grandes desafios também com o deslumbre, né? Com golpes, com essas questões. Então, nossa, realmente, tá acontecendo muito, inclusive. Se aprofundar, né? Questões de contratos, ler realmente o que está escrito, perceber, pensar muito na situação para depois dizer, mas eu não percebi tal coisa que poderia se apresentar. Então, essas pessoas que tenham essa percepção um pouquinho mais aprofundada nesse ano, inclusive. Com certeza. E, gurias, agora eu vou fazer um questionamento, porque todas essas leis, quando a gente vai ouvindo, a gente vai se identificando um pouquinho com cada uma. Que é o que, Kelly, tu falaste antes, que é o importante seria a pessoa fazer todo um trabalho, uma numerologia dentro dela. Porque, por vezes, tem ganchos que a gente não sabe. Mas como a gente pode compreender que esse pouquinho que vai me tocando de lei em lei pode estar fazendo um movimento dentro da gente? Talvez, Fernanda, Kelly, quem pode? É porque eu falo isso dentro de um pensamento sistêmico. Certo. Né? Aqui na Terra não é né? Somos todos um. Então, isso faz parte de um todo. A gente vai olhar e vai dizer assim, sim, essa me tocou mais, mas eu tenho isso aí que ela falou e não sou dessa lei. Exato. Então, tu imagina o seguinte, sim, tu tem um dom para cozinha,
mas tu também faz algo maravilhoso, sei lá, um artesanato incrível. Então, perceber que sim, vai fazer a numerologia como um todo. Tem a TV. Então, tu tá aqui, tu tá apresentando a TV. Mas tu também fez o curso de fotografia, tu sabe como fica a imagem, qual cor que fica melhor, né? Então, conseguir olhar para nós temos vários sistemas. O respiratório, o digestivo, o urinário. Ok, então tem vários sistemas dentro de mim, mas eu sou um sistema. E aí eu vou ter meu papai e minha mamãe, que são outro sistema. E aí vou ter a minha empresa, que é outro sistema. Né? Então, que a gente possa, aos poucos, saber que nós somos um pedacinho de algo muito grande. E que no nosso pedacinho tem ainda vários outros pedacinhos. Né? Então, olhar para a gente, sim, como um pedacinho de um todo, mas também como uma parte deste todo. Imagem e semelhança da criação. Né? Então, compreender que o que talvez pode ter me chamado a atenção, na realidade é bom eu saber de todas as leis para ver as suas sombras e evitá-las. Talvez. Exato. Porque, Laura, se a gente partir de que a gente trazendo para consciência, isso já faz com que a gente mude um pouquinho do nosso movimento, né? Um pouquinho da nossa ação durante o nosso dia. Opa, eu posso fazer diferente, porque eu lembrei dessa lei, que também condiz com outras leis, porque a gente é uma junção do todo, né? As pessoas que convivem com a gente também fazem parte do nosso sistema, vamos dizer assim, né? Mas elas também nos influenciam com as suas características. Entende? Então, por isso, nós somos mutáveis, né? Quando a gente pensa, não, mas eu tenho que ser desta forma. É errado pensar isso numa terceira dimensão. Não é que é errado para mim, né, gente? Cada um vai ter uma forma de ver isso. Mas eu posso me moldar em muitos, né? Eu posso ter várias características. Quando eu penso que o meu trabalho é um mundo, eu me moldo daquela forma. A minha casa é outro mundo e me moldo daquela forma também. Então, nós somos vários personagens, né? No e movimento. Até para quem tem mais filhos, dando exemplo de casa, ou até maridos, quem já casou mais de uma vez, ou teve outros namorados, ou até quando a gente olha para o pai e a mãe. A gente não é a mesma filha para o pai e a mesma filha para a mãe. A gente foi uma pessoa diferente em tal relacionamento do que a gente é hoje. Né? Eu não sou mãe, né? Mas quem é mamãe percebe que é uma mãe diferente para cada filho, que reage diferente com cada filho. Quem tem mais irmãos, olha, eu sou com a minha mana, eu sou assim, com o meu mano, eu sou assado. Então, quando a gente consegue perceber nossas facetas, nós somos feitos de facetas. Né? Então, sim, tu vai ter aquela tua essência, né? Sim, eu falo, eu não sei o quê, mas eu vou me comportar de formas diferentes em cada ambiente que eu estou, tendo sempre a tua essência, né? Mas percebendo que eu tenho postura diferente mediante as situações diferentes. Eu não tenho a mesma postura de filha com a minha mamãe do que eu tenho com o meu papai, e também não tenho a mesma postura com a mamãe e o papai. Juntos. Né? Então, conseguir perceber que existem facetas. Né? Eu acho que isso organiza muito o coração da gente. Né? Com certeza. Lindo, gurias. Inclusive, estamos chegando ao fim do nosso programa nessa manhã. Eu gostaria de agradecê-las. Vou deixar espaço para que vocês possam fazer suas considerações finais. Kelly. Laura, primeiramente, muito, muito obrigada. Sempre feliz por estar nesse espaço. Obrigada ao pessoal que nos acompanha. E conseguir trazer um pouquinho do que a gente acredita é muito, muito gostoso. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Também só agradecer, né, Laura, a Conecta Nova Prata, né? A gente tem muitas pessoas aqui de Nova Prata que vão lá, que nos procuram, né? Um beijo para todos. E nossos alunos lá da casa que compartilham o vídeo, que tem toda essa coisa de botar sinetinha, né? Que a gente tá agora se inteirando disso, curtir, enfim. Agradecer, né, Laura Conecta, por poder nos proporcionar isso. E dizer que sim, que a gente pode hoje ser um pouquinho melhor que ontem. E que esse entendimento seja que não é melhor para os outros. É melhor para mim. Porque trabalho a gente troca, né? Se a pessoa incomoda, a gente se afasta um pouquinho, mas nós vamos conosco aonde formos, né? É a Fernanda que está com a Fernanda em tudo que a Fernanda faz. Então, quanto mais a gente pode melhorar o nosso personagem,
para nós mesmos, é um presente que a gente nos dá, né? Com certeza. Gurias, muito obrigada. Eu digo que todas as vezes que elas vêm, elas deixam um ensinamento lindo, porque abrem um pouquinho a nossa mente para que a gente possa ir aceitando novas ideias. E mesmo para quem não leva muita fé em terapia, ou diz assim, não, eu não tenho muita crença, para mim, eu sou uma pessoa mais cética. Na realidade, quando ouve um pouquinho, que pelo menos ouça, porque daqui um pouco pode estar te alertando para algumas coisas que são tão... A nossa vida, ela vai mudando dia após dia. E por vezes a gente se depara com questões que uma mãozinha a mais, eu diria, ter um apego a mais, ele facilita. Então, eu digo que as terapias, elas são algo que vem para abrir a nossa cabeça, a nossa mente, e inclusive ter uma compreensão um pouco diferente da vida. Então, por isso que é tão bom ter vocês aqui nas sextas-feiras. Muito obrigada, meninas. Obrigada, Laura. Então, pessoal, um abraço a todos que estão em casa. E agora, para finalizar, eu vou deixar aqui com vocês um videozinho da Fernanda Reginato, um videozinho da Fé, porque ela sempre também traz dicas de culinária. Vamos ouvir o que a Fé tem para nós hoje. Pessoal, assim eu me despeço e até segunda-feira. Oi, pessoal, tudo bom? Laura, obrigada pelo espaço. Estamos aqui de volta mais uma vez. E hoje nós vamos continuar a nossa série desse guia tão importante que é sobre uma vida saudável, consumindo alimentos que podem ajudar você a se curar ou até mesmo manter a sua saúde. Hoje vamos falar sobre um alimento que é muito conhecido, todo mundo consome ele, mas não sabe a riqueza que tem no prato. Hoje a gente vai falar sobre a cenoura. E mais uma vez, um tubérculo, um ingrediente que dá embaixo da terra. Né? Semana passada a gente conversou sobre o inhame e essa semana a gente fala sobre a cenoura. Eu não sei se vocês conhecem ou se vocês já ouviram falar, eu muitas vezes já disse nos meus programas que a gente tem que comer colorido. Que é muito importante quando a gente servir um prato, a gente pensar que ele deve ter várias cores, né? Cenoura, beterraba, espinafre, feijão, isso tudo quer dizer que nós estamos comendo muitos flavonoides. Os flavonoides combatem os radicais livres. Os radicais livres são as substâncias que mais influenciam no nosso envelhecimento. Quanto mais colorido a gente comer, menos a gente fica velho. Então, fica a dica e comecem a consumir coisas coloridas. Hoje vamos falar sobre a cenoura, porque nela a gente encontra uma grande abundância de compostos salinos. Para você ter uma ideia, a cenoura tem magnésio, ferro, cálcio, potássio, fósforo, arsênico, níquel, cobalto, cobre, iodo, manganês e silício. Esse acúmulo é muito importante para os olhos, para a pele. Vocês já ouviram falar que o coelho não usa óculos porque come cenoura? É a historinha que a gente conta para todo mundo. Mas você também pode se sentir mais saudável comendo cenoura, porque ela, em vez de tomar as vitaminas e os minerais em cápsula, com meia cenoura por dia, todos os dias, você mantém todos os seus minerais equilibrados no seu corpo. Então, até para o pessoal que está querendo deixar de fumar, é importante a dica de cortar a cenoura em cubinhos e segurar ela no dedo como se fosse um cigarro, para aquele hábito de levar alguma coisa na boca, você leva a cenoura e come, né? Você está sendo mais saudável, tá deixando o seu corpo lutar por um hábito de uma forma muito mais prazerosa e tá eliminando os radicais livres que porventura pode estar perto de você ou na sua pele. A cenoura interrompe o crescimento de parasitas, é isso mesmo. Ela ajuda a eliminar os vermes intestinais. Com meia cenoura por dia, você é mais saudável.
tenham isso em mente, usem essa dica, se alimentem melhor e evitem a farmácia. Ela também crua, ela pode ajudar com a pele seca, o cabelo quebrado e com a perda de olfato e paladar. Então, mais uma dica para esse tempo de pandemia: se você perdeu o seu olfato e o seu paladar, porque infelizmente testou positivo para Covid, você começa a comer cenoura, que ela vai ajudar a reestabelecer esses sentidos. Certo? Muito obrigada pelo espaço, fiquem com Deus e até a próxima. Voltamos com a Laura agora.